Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido e vê, na verdade, algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade. De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular, "What you don't see won't hurt you", o que você não vê não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral. Todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, retirando o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido da situação. Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância todo o tempo para ajudar o próximo é algo difícil de ser realizado e requer muito amor e muita honestidade. Portanto, é mistério que a sociedade humana comece a se desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação para que os males possam ser mais rapidamente corrigidos e mais justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade. Então, o importante de tudo é a colocação da verdade. Isso desde que a criança nasce. E assim teremos um mundo correto, um mundo verticalizado, um mundo sem inversões. Ouça muito esse texto e estude toda a matéria do ABC. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC
da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido e vê, na verdade, algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade. De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular: "What you don't see won't hurt you", o que você não vê não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral. Todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, retirando o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido da situação. Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância todo o tempo para ajudar o próximo é algo difícil de ser realizado e requer muito amor e muita honestidade. Portanto, é mistério que a sociedade humana comece a se desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação, para que os males possam ser mais rapidamente corrigidos e mais justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade. Então, o importante de tudo é a colocação da verdade. Isso desde que a criança nasce. E assim teremos um mundo correto, um mundo verticalizado, um mundo sem inversões. Ouça muito esse texto e estude toda a matéria do ABC. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido
e vê na verdade algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade. De fato, muitos não aceitam críticas e se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular, "What you don't see won't hurt you", o que você não vê não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral. Todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, retirando o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido da situação. Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância todo o tempo para ajudar o próximo é algo difícil de ser realizado e requer muito amor e muita honestidade. Portanto, é mistério que a sociedade humana comece a se desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação para que os males possam ser mais rapidamente corrigidos e mais justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade. Então, o importante de tudo é a colocação da verdade. Isso desde que a criança nasce. E assim teremos um mundo correto, um mundo verticalizado, um mundo sem inversões. Ouça muito esse texto e estude toda a matéria do ABC. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido e vê na verdade algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade.
De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular: What you don't see won't hurt you. O que você não vê não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido, a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral. Todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, retirando o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido da situação. Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância todo o tempo para ajudar o próximo é algo difícil de ser realizado e requer muito amor e muita honestidade. Portanto, é mistério que a sociedade humana comece a se desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação para que os males possam ser mais rapidamente corrigidos e mais justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade. Então, o importante de tudo é a colocação da verdade. Isso desde que a criança nasce. E assim teremos um mundo correto, um mundo verticalizado, um mundo sem inversões. Ouça muito esse texto e estude toda a matéria do ABC. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido e vê, na verdade, algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade. De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados
e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular: What you don't see won't hurt you. O que você não vê não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido, a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral. Todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, retirando o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido da situação. Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância todo o tempo para ajudar o próximo é algo difícil de ser realizado e requer muito amor e muita honestidade. Portanto, é mistério que a sociedade humana comece a se desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação, para que os males possam ser mais rapidamente corrigidos e mais justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade. Então, o importante de tudo é a colocação da verdade. Isso desde que a criança nasce. E assim teremos um mundo correto, um mundo verticalizado, um mundo sem inversões. Ouça muito esse texto e estude toda a matéria do ABC. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido e vê, na verdade, algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade. De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular: What you don't see won't hurt you.
o que você não vê não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral. Todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados Unidos, onde a verdade só é dita aos gritos, em situações de luta ou disputa. Passado o momento de cólera, ambas as partes pedem-se desculpas, retirando o que disseram, voltando aos elogios mútuos, o que serve para encobrir toda a consciência que poderia ter surgido da situação. Romper pactos, falar a verdade com amor e tolerância todo o tempo para ajudar o próximo é algo difícil de ser realizado e requer muito amor e muita honestidade. Portanto, é mistério que a sociedade humana comece a se desinverter, rompendo pactos de silêncio e de adulação, para que os males possam ser mais rapidamente corrigidos e mais justiça, amor e construção possam vigorar na humanidade. Então, o importante de tudo é a colocação da verdade. Isso desde que a criança nasce. E assim teremos um mundo correto, um mundo verticalizado, um mundo sem inversões. Ouça muito esse texto e estude toda a matéria do ABC. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, endireitar a coluna. Vamos dar continuidade à leitura do ABC da trilogia analítica, que é escrito pela doutora Cláudia. Vamos ver os pactos. Como o ser humano está invertido e vê, na verdade, algo ruim e penoso, a maioria pensa que dizer a verdade para o outro significa agredi-lo e perder sua amizade. De fato, muitos não aceitam críticas e, se ouvem algum comentário a respeito de seus erros ou problemas, sentem-se atacados, humilhados e podem revoltar-se contra a pessoa que falou tal verdade. O ditado popular, "What you don't see won't hurt you", o que você não vê não irá magoá-lo, expressa bem essa inversão generalizada. Com isso, foi se criando um conceito distorcido
de que, ao advertirmos os outros em relação aos seus pontos falhos, estaríamos causando mágoas e criando inimigos. Portanto, ninguém fala a verdade. Em casa, no trabalho, na escola, as pessoas usam máscaras o tempo todo, elogiando a todos, só falando o que pensam de negativo dos outros, em explosões de raiva, ou quando já estão tão envolvidos emocionalmente com a situação que o que dizem muitas vezes sai realmente mesclado com agressão ou censura. Com isso, deixam de ajudar os demais, pois somente falando a verdade é que podemos ajudá-los. Outra razão para que as pessoas permaneçam em pactos sociais é a seguinte ideia: eu não denunciarei suas falhas, desonestidades, más intenções, etc., mas você também não denunciará as minhas. E dessa maneira, a psicossociopatologia fica totalmente livre na sociedade, pois a tapeação já começa em casa. Os pais elogiando os filhos e vice-versa. Marido, a mulher e vice-versa. Amigos, pessoas com relacionamentos profissionais, enfim, o pacto da hipocrisia é geral, todos sabem tudo a respeito de todos, porém ninguém denuncia ninguém, parecendo que o nosso planeta é um grande palco, onde bilhões de seres humanos passam a vida representando. Nota-se que essa filosofia penetrou em todos os campos da civilização. A educação americana atual, por exemplo, crê que a melhor forma de educar, tanto nas escolas como na família, é a de elogiar os estudantes e os filhos e evitar ao máximo qualquer forma de crítica, pois considera a frustração de se verem com defeitos como altamente traumática para a formação da personalidade. Isso se repete em todos os campos de atividade nos Estados